Seja bem-vindo ao canal Arritmia das Escrituras. Você já teve a sensação de que o mundo está acelerando rumo a algo grandioso e sombrio? Que os eventos à nossa volta não são mera coincidência, mas capítulos vivos de um antigo pergaminho se desdobrando diante dos nossos olhos? Hoje, vamos revelar sinais proféticos que muitos ignoram, mas que podem estar acontecendo agora mesmo, em 2025. Profecias ancestrais, textos sagrados e fatos atuais se entrelaçam como nunca antes. Antes do desenrolar do pergaminho, já vai deixando aquele like no vídeo. Prepare-se para mergulhar em passagens que atravessaram séculos e agora parecem ganhar vida em nossas manchetes diárias. Estamos falando de nações ressurgindo, da terra tremendo, de vozes caladas pela fé. Tudo previsto, tudo registrado. Aqui, não lidamos com suposições. Analisamos, conectamos e refletimos com profundidade. E a pergunta que ecoa é: estamos vivendo as páginas finais? Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido vista por muitos não apenas como um livro sagrado, mas também como um repositório de profecias. E, segundo alguns estudiosos e observadores dos tempos atuais, algumas dessas profecias estariam se cumprindo diante dos nossos olhos. A seguir, vamos explorar 10 profecias bíblicas que, de acordo com interpretações contemporâneas, estariam se realizando agora, em 2025. A primeira profecia está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22, e diz: Eis o que diz o Senhor Deus: Eu tomarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde foram, e os reunirei de toda parte, e os conduzirei para a sua terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um só rei para todos eles, e nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Durante muito tempo, essa profecia foi considerada impossível. No entanto, após quase 2000 anos de dispersão, em 14 de maio de 1948, Israel foi restabelecido como nação. Mais de 70 anos depois, em 2025, Israel continua crescendo em população e influência global. O retorno dos judeus à sua terra ancestral é visto por muitos como um cumprimento literal dessa profecia. Nos últimos anos, milhares de judeus de diversas partes do mundo continuam migrando para Israel, em um processo conhecido como Aliyá. Além disso, Ezequiel, capítulo 37, versículos 10 e 11, descreve a visão de um vale de ossos secos que voltam à vida, uma imagem simbólica da restauração de Israel. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e reviveram, e se puseram de pé. Era um exército imenso, muito numeroso. Ele me disse então: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Outra profecia notável está em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Quem jamais ouviu coisa semelhante? Quem viu algo parecido? Poder-se-ia fazer nascer um país num só dia? Seria possível que uma nação surgisse de uma só vez? A criação do Estado de Israel, aprovada em um único dia pela ONU, é frequentemente citada como o cumprimento desse versículo. Em Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre sinais que precederiam o fim dos tempos. Um desses sinais é o aumento de guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado tensões crescentes entre nações,
incluindo conflitos armados, ameaças nucleares e guerras cibernéticas. A instabilidade global em 2025 continua a reforçar a percepção de que essa profecia está se cumprindo. Além disso, em Lucas, capítulo 21, versículo 11, Jesus menciona: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. As mudanças climáticas, pandemias como a Covid-19 e desastres naturais intensificados são vistos por alguns como sinais mencionados por Jesus. Outro sinal apontado é a apostasia, ou seja, o afastamento da fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, lemos: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A crescente secularização da sociedade, o declínio da prática religiosa em muitos países e o relativismo moral são interpretados por alguns como evidências desse afastamento da fé verdadeira. Outra profecia impactante está em Apocalipse, capítulo 13, que descreve um sistema global de controle econômico e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Com o avanço da tecnologia, especialmente com o desenvolvimento de sistemas de identificação digital, chips subcutâneos e moedas digitais controladas por governos, muitos veem nesse cenário uma possível preparação para o cumprimento dessa profecia. Além disso, o evangelho sendo pregado em todo o mundo também é um sinal profético. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus declara: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Com o avanço da internet, redes sociais e transmissões por satélite, a mensagem cristã tem alcançado lugares remotos, cumprindo essa profecia como nunca antes. Outra profecia está relacionada à moralidade nos últimos tempos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo escreve: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Muitos interpretam o comportamento da sociedade moderna como reflexo dessa passagem, com a degradação de valores familiares e espirituais. O livro de Miqueias traz uma profecia impactante sobre Jerusalém. Ela se tornaria o local religioso mais importante do mundo. Essa previsão parece estar se concretizando. O conflito constante sobre quem tem o direito ao Monte do Templo, as sempre presentes indicações religiosas em torno da cidade e a expectativa pela construção de um terceiro templo apontam para isso. O retorno do povo judeu à Terra Prometida já é, por si só, parte do cumprimento profético. E o fato de Jerusalém reunir hoje fiéis de diferentes religiões reforça ainda mais sua importância como centro espiritual global. Essa condição única de Jerusalém está descrita em Miqueias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os roteiros. Os povos afluirão para ela. Numerosas nações virão dizendo: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas. Porque de Sião
sairá a doutrina, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Israel está no centro da maioria das profecias bíblicas. Isaías, capítulo 27, versículo 6, afirma: mais do que qualquer outro lugar sobre a terra, um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Isaías, capítulo 51, versículo 3, complementa: porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. O deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden, e da sua estepe, o jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria, os cânticos de louvor e as melodias da música. Ezequiel, capítulo 36, versículo 11, reforça: multiplicarei sobre vosso solo homens e animais, que serão numerosos e fecundos. Eu vos povoei como outrora, e vos tornarei mais prósperos do que nunca, e conhecereis que eu sou o Senhor. A perseguição aos cristãos é outro tema abordado. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10 diz: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. Clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13, conclui com uma exortação: e diante do progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, mais do que saber se estamos no meio ou no fim dos tempos, a mensagem é clara. O importante é permanecer firme na fé, próximo do Criador, independentemente do que vier. Diante de tudo o que exploramos, uma verdade ressoa com força. As Escrituras não são ecos do passado, mas pulsos vivos do presente. Cada profecia, cada sinal, cada verso sagrado carrega um chamado, não ao medo, mas à vigilância, à fé e à esperança. Vimos nações ressurgindo, valores sendo abalados e um mundo cambaleando entre luz e trevas. Mas, acima de tudo, vimos que há uma promessa, a de que o Criador permanece soberano, mesmo quando tudo parece ruir. Se algo tocou o seu coração hoje, não ignore. Reflita, compartilhe, desperte outros. Obrigado por permanecer conosco até aqui. Continue essa jornada e maratone mais conteúdos do canal Arritmia das Escrituras. Curta, comente e compartilhe, para que essa comunidade de fé e revelação cresça ainda mais. Até a próxima! Mantenha o coração espiritual pulsando com a arritmia das Escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.